Nesse episódio você vai descobrir como você pode se preparar mais, se preparar melhor para uma negociação, como é que você vai antecipar os riscos. Você vai entender muito sobre estratégia de negociação, sobre rapport, inteligência emocional, um episódio completo para te ajudar a ser um negociador, uma negociadora cada vez mais eficiente. Então roda a vinheta, vamos começar. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar de um tema interessantíssimo, meu amigo. Como antecipar riscos e fechar negócios. Vamos falar de negociação, cara. Com alguém que manja pouco, hein, Lê? Nossa senhora, um convidado de peso aqui. Olha só, pessoal, nosso convidado é tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, comentarista na TV Record, escritor, especialista em gerenciamento de crises e é considerado um dos maiores negociadores do Brasil. Seja bem-vindo de volta ao Papo de Vendedor, Diógenes Luca. Leandro, que alegria estar com você novamente. Daniel, pô, que privilégio estar aqui, que bacana o podcast para poder compartilhar aqui umas ideias, alguns insights e ver se essa galera consegue render ainda muito mais, né, como vendedores aí. É isso aí, nota 10. Lembrando, pessoal, que o Diógenes participou do episódio 145, Dani. Quarta temporada, negociando sob pressão, estratégias testadas por um especialista em resgate. A gente vai deixar o link aqui para você ouvir depois que terminar esse episódio, né? E Diógenes, para a gente poder introduzir o assunto, para a gente poder aquecer, você foi responsável pela segurança do Al Gore em um encontro de executivos aqui no Brasil. Cara, como é que foi isso? Como é que funciona o planejamento de risco para você fazer essa segurança, por exemplo, de um ex-vice-presidente dos Estados Unidos? Olha, essa história foi curiosa, né? Eu devo essa missão ao José Salib Neto, que é da HSM. O Salib, o HSM dessa grande empresa que faz eventos, o S é de Salib, né? E a minha história com o Salib começa quando um dia eu fui convidado para participar do fórum de negociação da HSM. A HSM faz uns baita eventos, né? Sim, fazia aí no final do ano 3, 4 dias, trazendo só gente top, né? E um dia eu já dava aula na FIA, recebi um convite para ser palestrante no fórum HSM de negociação. Eu vou ampliar um pouco essa resposta porque é curiosa essa história, né? E eu até achei estranho, sabe, dada a importância do evento, dada né, a importância das pessoas que são palestrantes nesse evento, eu até achei que tinham batido na porta errada, né? Eu até acho que foi algum aluno meu da FIA que fiz uma recomendação, e aí a pessoa veio me procurar no quartel, estava nativa ainda na polícia, era comandante do GAT, e aí eu falei, olha, tudo bem, aceito, mas ele falou, só que sei lá, você não vai ter 4 horas aula igual você tem na FIA, lá você vai ter que fazer uma palestra de 1 hora para o público, né? E sentindo a responsabilidade dessa missão, esse desafio, eu contratei uma empresa chamada SOAP, State of Art Presentations, e falei, olha, estou com um desafio, preciso transformar esse conteúdo de negociação que eu dou na FIA numa palestra de 1 hora, a SOAP me ajudou a construir o storytelling. E aí que acabou acontecendo, eu fui lá e fiz a palestra. E a palestra foi super bem recepcionada pelo público, sabe? A história foi cativante, né? Os slides que a SOAP produz é coisa assim de primeiríssimo mundo. Embora seja PowerPoint, que é uma ferramenta relativamente muito conhecida, mas a forma como eles fazem o PowerPoint é um negócio bacana, sabe? Foi show de bola. Terminou a palestra, eu fui aplaudido e quando eu tô descendo do palco, chega uma galera da própria HSM e falou, meu, que história que é essa? Escreve que nós vamos publicar. Aí saiu o livro O Negociador, que é esse daqui. Né? Que legal. E a própria editora, a HSM tinha uma editora na época, né? Hoje o livro é pela Alta Books, porque deixou de existir a editora HSM, a Alta Books comprou os direitos, mas por conta disso essa minha relação com a HSM ficou muito próxima, não só como palestrante, mas também como escritor da editora HSM. Muito bem, passa o tempo,
O Salib me chama e fala, cara, eu tenho uma missão para você, eu tenho uma consultoria chamada The First, eu faço eventos. Tá. Vem um grupo de executivos visitar o Brasil, eu organizo esse evento, eu faço a questão da segurança das pessoas, eu contrato as empresas, faço a locação dos carros blindados, planejo tudo isso junto com o meu sócio, que é o Roberto Costa. Então a gente é especialista nesse tipo de coisa. Tá. Mas o Salib falou, Luca, eu quero você com o Al Gore. Embora eu confie na sua equipe, etc., mas ele me delegou essa missão de eu ser o responsável, né? Então eu fui lá buscar o Al Gore veio dar uma palestra aqui, aí eu fui buscar o Al Gore no aeroporto, e foi uma ação bem importante, bem impactante, uma pessoa super simpática, né? Nós viemos conversando do aeroporto, ele me perguntando sobre o Rio Tietê, que é uma pergunta bastante constrangedora, né? Porque é um cara que cuida dessa questão dos impactos climáticos e tal. E a gente tem aqui o nosso rio que, lamentavelmente, ainda é poluído, né? Uma coisa que eu observo muito quando eu vou nos países aí da Europa, eu vejo os rios muito limpos, né, cara? Um cuidado com a natureza. E sendo utilizados, né? E sendo utilizados. Recentemente, lá em Paris, o pessoal, por conta do verão, fez um esquema ali, uma prainha, né? E a galera fez um local cercadinho ali do rio, para o pessoal tomar banho, dar uma nadadinha lá, bacana, né? Enfim, a gente está caminhando. O Rio Pinheiros um pouquinho mais avançado, o Rio Tietê ainda um pouco mais de problema. Mas o fato é que eu cuidei do Al Gore, fiz esse planejamento, cuidamos toda essa estrutura, obviamente com uma equipe de segurança adequada, haja vista a importância da pessoa. Quando a gente fala de segurança de um cara como esse, você tem que considerar não só a expressão que todo mundo conhece, que é a VIP, né? Very Important Person. Mas algumas pessoas podem ser VIT, Very Important Target, um alvo muito importante. E aí, com base nessa análise que nós fazemos de risco, a gente define a estrutura, né? Essa é uma expressão muito típica de quem conhece do assunto. Não é você que escolhe quantas seguranças você vai ter. É o risco que você tem que indica pra gente como é que vai ser a estrutura de segurança, né? Interessante. Então esse é um trabalho que a gente faz com uma certa frequência, quando vem visitantes, a gente organiza. Então foi assim que surgiu essa história da segurança do Al Gore. Não foi uma coisa muito complexa, porque foi uma permanência muito curta. Ele veio fazer um trabalho aqui e já foi embora rapidamente, né? Não teve uma longa estadia aqui no nosso país, então não tive grandes problemas nessa organização e nesse planejamento, mas foi essa a história da minha participação na segurança do Al Gore. Interessante. E aí eu vou pedir uma gentileza, depois você nos conecta com o Salib, que a gente gostaria muito de convidá-lo para participar. O Salib é um cara no espetacular, José Salib Neto é um cara bacana demais, e hoje eu pratico tênis, né, que é o esporte que eu amo. Jogo praticamente todos os dias, aproveito esse esquema da Record, que de manhã já saio, já tem uma quadra perto lá, a gente já e levei o âncora para jogar comigo agora, o William Leite, que é meu parceiro de tênis, é o âncora do programa e tá jogando comigo. E um dia o Salib, que eu não sabia, ele era tenista também, num dos eventos da HSM, ele chamou o Guga. E ele fez do palco do local lá, tinha um tabladão assim, mandou ter uma rede de tênis e era grande. Aí começaram a trocar uma bola, levou uma raquete e chamou o Guga pra trocar uma bola. Imagina o Guga de blazer, assim, trocando bola com o Salib. Foi um negócio maravilhoso. É um cara do bem, sabe? Sim, ele passa essa... Ele é um puta, cara. Eu adoraria fazer essa conexão, farei. Que legal. Muito obrigado. E, comandante, você acredita que a antecipação de riscos, ela é uma habilidade que falta do mundo dos negócios? Nossa, isso é tudo a ver com o trabalho que eu desenvolvi na época do GAT, né? Quando a gente fala de gerenciamento de crises, que foi a minha especialidade, isso é uma doutrina, ela veio do FBI, desenvolvida na Academia de Quântico na Virgínia, doutrina de gerenciamento de crise. Ela dá o norte para o atendimento de situações críticas, né? O que são essas situações críticas? São aquelas que exigem um recurso especial, exigem um treinamento especial, exigem um equipamento diferenciado. O GAT, por exemplo, é uma tropa especialista em gerenciamento de crises. Funciona mais ou menos assim: a sociedade tem um problema, ela chama a polícia tem um problema, ela chama o seu recurso extraordinário, o seu recurso mais especializado, que é o GAT, né? Só que quando você fala de crise, nós temos um problema cultural aqui, no nosso país sobretudo. A gente só pensa na crise quando a crise está acontecendo. E isso é o grande problema. Daí vem a importância da sua pergunta. Um estrategista, ele desenha o cenário, sabe? Ele pensa na crise antes que ela aconteça. Esse é o grande segredo, se preparar
para a crise. Então, por exemplo, nas empresas, né, eu falo muito isso quando eu dou palestra nas empresas e o tema é ligado a gerenciamento de crise. Eu falo, é importante você ter um plano de contingência, cara. Desenhar quais são as crises em potencial que podem acontecer aqui, você planeja isso. E aí, quando ela acontece, você já tem uma resposta mais organizada, que é a atuação durante a crise. E depois da crise, você faz uma revisão também. Então, quando você fala de crise, Leandro, é importante você pensar nela antes que ela aconteça, agir enquanto ela está acontecendo e depois fazer um tratamento pós-crise para verificar se o que você planejou funcionou de fato ali. E fazer as correções, os ajustes necessários, isso é muito importante. Então a crise sempre em 3 momentos. Antes que ela aconteça, durante, que é a ação propriamente dita, e depois uma revisão. Por isso a palavra antecipação numa crise para mim é determinante. O estoicismo tem um conceito super alinhado com isso, que é o premeditatum malorum, né? Que é você, de fato, imaginar qual seria o pior cenário possível que pode acontecer, né, com você ou com o que você está lidando ali, justamente para isso, né, para você estar preparado para se essa crise vier a acontecer, porque para você ter uma reação adequada, no estoicismo a gente olha muito para o que está dentro do nosso controle, né? Então, poxa, quais são as coisas que eu tenho controle? Beleza, isso eu posso, isso está dentro da minha esfera, né, do que eu tenho ação direta. O que está fora do nosso controle, eu preciso estar preparado para reagir adequadamente, né? Só que o que o pessoal acaba acontecendo, né? Quando a gente fala sobre crise, quando a gente fala sobre olhar para pior cenário, às vezes as pessoas chamam a gente de pessimista, né? Então, mas esse é o erro básico. Não é pessimismo. Se está fora do nosso controle, não adianta eu só rezar para não acontecer. Porque está fora do meu controle. Eu não sei se vai acontecer ou não. Então, se eu previ que pode acontecer, não é que eu estou torcendo para que aconteça. A questão é, se acontecer, naquele momento onde acontece alguma coisa ruim, uma crise, alguma coisa muito difícil, a grande maioria das pessoas não consegue reagir de acordo porque elas ficam nervosas, elas ficam com medo, fica ansiosa, tem as reações emocionais de alguma coisa muito ruim está acontecendo. E nesse estado nervoso, preocupado, dificilmente a gente tem as melhores reações. Então, se você já previu alguma coisa, você já planeja a reação. Deixa eu parafrasear você, porque isso é um tema que eu exploro, inclusive, quando eu dou palestras, né? Eu falo assim, você é um estrategista. Um bom estrategista, ele desenha cenários. O cenário otimista, vai dar tudo certo. O cenário realista, as coisas tendem a acontecer dessa forma, de acordo com os indicadores, de acordo com as tendências de mercado e etc. Tal. E o cenário pessimista vai dar pau. A pergunta é, se você é um excelente estrategista, qual dos 3 cenários você prioriza sempre? E a resposta que eu quero ouvir de você que está acompanhando aqui, eu priorizo sempre o pior cenário. Em outras palavras, eu me preparo para o pior. Exatamente. Eu posso até esperar o melhor, mas eu me preparo para o pior. Essa é a melhor lição de um estrategista. A gente não se prepara para coisas boas, porque as coisas boas não vão exigir da gente. É fácil. Tá tudo certo. É fácil, a gente tem que se preparar para o pior. Eu, quando ia para uma ocorrência, eu me preparava sempre para o pior cenário. Se aconteceu melhor, tudo bem. Melhor para mim, menos gasto, menos recurso eu vou utilizar. Menos risco eu vou correr. Mas eu me preparava sempre para o pior. Essa é uma lição importante. A gente pode até esperar o melhor, mas está preparado para o pior. E quando você se prepara para o pior, o seu nível de competência, o seu treinamento é diferente. Né? E também a margem de risco que você admite ter durante uma gestão de um problema, né? Agora, deixa eu mudar levemente o assunto aqui e eu queria falar sobre o campo emocional, né? A frieza emocional que você desenvolveu no GAT, e até acho que é legal você explicar rapidamente para quem não ouviu o episódio anterior, qual era o teu papel dentro do GAT. Essa frieza emocional, na sua visão, ela pode ser treinada por um profissional de vendas? E se sim, como ele pode adaptar isso para a rotina dele ou dela? Essa pergunta é espetacular, vai me dar chance de abrir um pouco o leque para explicar, tá? Eu
para quem não me conhece, eu fui fundador e fui comandante do GAT. Durante o tempo que eu fui comandante do GAT, na minha segunda temporada, eu fiquei do GAT dos 0 aos 4 primeiros anos, quando o GAT estava começando. Os primeiros sinais. A primeira, escolher quartel, montar o time. Eu fiquei lá dos 0 aos 4 primeiros anos. Aí eu saí, fiquei 6 anos fora, em outras atividades, e volto para comandar o GAT. Quando eu voltei para comandar o GAT, a alternativa à negociação, ela estava muito em baixa, vamos dizer assim. E eu percebi que o criminoso nosso aqui no país, ele não tem nada de pessoal, nada de religioso, nada de ideológico, ele é ladrão, e ele vai fazer um roubo e faz o refém porque a situação deu errada, ele está com medo do confronto e faz o refém para tentar salvar a própria vida. E eu percebi que a negociação, nesse caso, poderia resolver muitas ocorrências, e aí comecei a estudar a negociação, e foi por isso que eu me tornei um negociador. Além de comandante do GAT, eu era um negociador. Esse é um ponto bastante importante. Chegando aqui na pergunta que você me faz. Como é que eu desenvolvi essa tranquilidade para lidar com as circunstâncias? Você sabe que nós temos alguns sentimentos muito comuns na vida, né? Um deles é o medo. O que é o medo? O medo é a falta de preparo. Todos nós temos medo. O medo é uma coisa muito intrínseca do ser humano. Nós somos programados, nosso DNA, para ter medo. Se você não tiver medo, você está com algum tipo de problema. O medo salva a sua vida, o medo preserva a sua integridade física, isso é o medo. E qual que é a diferença de uma pessoa covarde com uma pessoa corajosa? A coragem é o domínio sobre o medo. É o autocontrole diante do medo. Não dá para falar que uma pessoa, apesar do medo, né? O medo está presente. Eu tive muito medo nas operações que eu tive, mas eu tive muito mais autocontrole, ou seja, a coragem, que é dominar o medo. O excesso de coragem também é uma não virtude, igual a covardia. Temeraridade. O cara vira um temerário, e um temerário não é uma virtude, o cara que extrapola, o cara que age de forma excessiva, né? Então qual que é o caminho? O caminho é não ser um covarde, que é o descontrole diante do medo, o cara cola as placas, travou as 4 rodas. A virtude é a coragem, que é o autodomínio diante do medo, e evitando ao máximo ser um sujeito temerário, que é um cara que abusa do limite. Considerando então a parte da coragem, como é que eu desenvolvi essa coragem, esse autocontrole e essa frieza para lidar com as situações? Agora vem a resposta à sua pergunta. Existem 2 tipos de pessoas. As pessoas como nós, né? Eu não conheço muito vocês, mas vou falar mais por mim. E tem aquelas pessoas que são geniais. Tem pessoas que vieram no mundo, cara, que são caras que... o cara tem uma alavanca, cara. É o cara que faz a diferença. É o cara que veio com um talento, que é um negócio que... como se fosse um dom que o cara recebeu, divino, vamos dizer assim. Meio que... meio surreal, sabe? Eu vou dar um exemplo disso. Eu gosto muito de um filme chamado Amadeus. É um filme dirigido por Milos Forman. Filme antigo que trata a vida do Mozart. Esse filme tem muitos spoilers aí no YouTube, se você colocar você vai ver cenas. O Mozart era um cara genial, era um cara que era fora de série, era um cara que nasceu com o talento, né? Tem uma cena do filme que a fama dele começa a ganhar repercussão no reinado e tal, e o rei resolve conhecer esse moleque que estava, né? Não era mais um moleque, era um jovem, então... E aí os caras marcam uma audiência, você imagina marcar uma audiência com o rei, todos os súditos lá no palácio, aquela coisa toda, e o meu moleque que era meio despevitado, embora genial, era meio desorganizado, tá atrasado, cara. E o rei começa a ficar meio incomodado, os súditos vê aquele treco e tal, e aí tem o músico da corte que chama Salieri. O Salieri, vendo aquela situação meio delicada, o Salieri tinha feito uma música, ele era o músico da corte, ele tinha feito uma composição. E o rei era meio metido a tocar um trequinho assim, sabe, cara? Um pianinho assim. Aí o Salieri tentando dar uma aliviada nessa... Alteza, eu fiz aqui uma música pra Vossa Alteza. O rei pegou o pianinho, pôs a partitura lá, o Salieri aqui do lado. Aí o rei começou a tocar meio catamilho assim, né? Um negócio meio assim, não, Alteza é aqui e tal. E assim, um negócio meio... Ele não tinha muita prática, mas tinha uma noção, né? Ele tá tentando entreter. Nesse meio tempo chega o Mozart, correndo, esbaforido, o cara entra no treco lá, e o cara é tão desorganizado que ele viu uma pessoa lá, ele cumprimenta, mas não era o rei, ele cumprimentou o cara errado. Aí o rei ficou mas o rei manteve a pose, assim, o cara, a Alteza, segurou a onda.
Ah, Mr. Mozart, seja muito bem-vindo, a sua fama o precede e tal, aquela postura, sabe, de fidalgo, assim, sabe, um rei muito polido. Mas o rei também não quis deixar passar batido o negócio, e falou assim, olha, o senhor conhece o nosso músico da corte, Mr. Salieri? Oh, tudo bem, não sei o quê. Aí o rei falou assim, Mr. Mozart, o nosso músico acabou de fazer uma composição e você pode tocar pra gente? Ele Meio que falou, pra testar. pra testar. Tá. Ele falou, posso, mas não preciso, que eu já decorei. No caminho do corredor, ele ouviu os acordes. E ele Quando ele falou, eu já decorei, como? Acabou de ser feito o treco, cara. Aí ele senta no piano, todo mundo assim, aqueles súditos, né, os assessores do rei. Aí ele pega e toca exatamente de memória o que estava na partitura. O músico da corte que manjava do negócio falou que não é possível. Só que aí ele fala assim, mas pode ficar melhor. E fez uns acordes assim. Aí a cara do Salieri, né? Cara, é uma cena espetacular. Espetacular. Mostra o quê? A genialidade. Então tem gente, cara, que é diferente. O cara é diferente. Agora, isso são poucas pessoas. A maioria das pessoas, cara, para conseguir alguma coisa, tem que trabalhar duro, cara. É isso aí. Tem que estudar muito. E Se é o meu dedicar. caso. O meu sistema foi, e vou falar aqui um palavrãozinho, na boa. Fica à vontade. É bunda cadeira, meu amigo. É bunda cadeira. Sentar e estudar. Por que eu chegava numa ocorrência? Eu faço essa pergunta, sabe, Leandro e Daniel, quando eu falo, como é que vocês acham que estava o meu coração quando eu ia negociar numa situação com reféns? A resposta é que eu escuto quase que invariavelmente, seu coração estava saindo pela boca. Eu falei, não, cara. Porque eu não caí de paraquedas para fazer o que eu fazia, estudei para fazer o que eu fazia. E esse estudo me deu segurança, brotava de mim. Sabe a palavra que eu vou usar agora para você que está nos acompanhando aqui nesse podcast, para vocês que estão me entrevistando aqui? Eu me sentia meio que ungido, sabe, cara? Sabe vi um treco assim, ó, para mim, eu sabia o que eu tinha que falar, sabia o que eu tinha que fazer. Por quê? Porque eu estava preparado. Eu não tenho, vamos dizer, não vou falar que eu não... E agora, para fechar a resposta, assim, o que é bom para ser um negociador? Tem que ter um pouco de talento, um pouco de noção, uma inteligência verbal, que não é para todo mundo. Mas eu não sou um virtuoso na inteligência verbal. Eu só tenho um pouquinho vamos dizer, um certo desembaraço para falar. Eu acho que eu tenho um pouco disso aí, talvez na média, um pouquinho acima da média. Mas o resto foi estudo, cara, e ler. De cada autor que eu tomei contato, fui me apropriando de uma ferramenta, de um estilo, de alguma coisinha, e fui criando, a partir de muitos autores que eu li, o meu próprio repertório. E isso é que deu o diferencial. Portanto, para qualquer vendedor, se o cara for um cara que já, sabe aquele cara talentoso e mais estudioso, ninguém segura o cara vira um foguete, cara. Uhum. Se o cara não for muito talentoso, mas estudar bastante, ele consegue entregar bem também, cara. Sim. Consegue mandar bem, sabe? Então as duas coisas não andam juntas. Mas eu diria que o conhecimento técnico, sabe? A leitura, as referências bibliográficas mais abrangentes que você tiver até para formar seu repertório, para mim, é determinante. E é isso que me deu essa segurança para fazer meu trabalho, é isso que me dava uma tranquilidade, e é isso... foi a ferramenta que eu utilizei para lidar com um sentimento humano, que é o quê? O medo. O medo significa despreparo. Quando você está com medo é porque você está despreparado, né? Quando você está realmente bem preparado, você vai com... fui prestar o vestibular para entrar na academia de polícia, por exemplo, em 79, por 5.246 caras para 30 vagas, 180 para 1. Só que em 79 eu estudei o ano inteiro, cara. Então quando eu peguei aquela prova de matemática, deram 40 questões, eu acertei 38, cara. Eu sabe aquela coisa assim? Esse eu já vi, isso eu sei. Por quê? Porque eu estudei, me preparei. Então, assim, eu tava muito confiante, sabe, cara? Então, resumindo, sabe? Tem dois atributos, né? O perfil, né? Que não pode ser uma pessoa muito introspectiva para poder ser vendedor. Uma pessoa. Tem cara que... Você põe o cara atrás de uma máquina, no computador, pra fazer uma programação, o cara, voa. Mas você põe o cara para fazer uma reunião presencial com alguém, o cara não. Põe o cara no palco para falar. Não é todo mundo que tem essa
essa desenvoltura, ou que tem fica à vontade com isso. Eu acho que quando você fala de uma pessoa inteligente, sabe, Leandro e Daniel, a inteligência é uma virtude meio multifacetada. Inteligente para quê? Tem gente que é inteligente nas áreas exatas, tem gente que é inteligente na música, tem gente que é inteligente no cálculo, tem gente que é inteligente no gesto motor, né? Pega um atleta, por exemplo, que tem o domínio sobre a parte motora dos seus músculos, dos seus movimentos, e tem gente que é inteligente para poder ter uma comunicação mais adequada, e aí tem os vários níveis, né? Mas assim, tirando o perfil que é um pouco da tua essência, da tua natureza, eu diria que o trabalho duro é muito importante, cara. Que legal, que legal. E como treinar essa percepção afiada, né, que você trouxe agora há pouco? Como a pessoa pode treinar essa percepção afiada para detectar sinais de uma negociação, de uma venda, antes que seja tarde demais? Olha, se eu entendi bem a pergunta, né? Por exemplo, quando você estuda a negociação não é só as técnicas, mas você, por exemplo, tem uma parte de psicologia que você estuda na negociação, tem uma parte das chamadas microexpressões faciais que você aprende numa negociação para poder fazer as suas leituras e saber, né, a leitura corporal. Tem um livro que fala O Corpo Fala, né? E você consegue também tirar lições disso daí, faz tudo dentro daquilo que eu acabei de falar, né? Que é essa parte do estudo é bastante abrangente, você não aprende só as questões técnicas da negociação, fazer o BATNA, né? Ou achar a zona de possível acordo. E eu tô falando meio método Harvard, né? Que é algumas expressões do método Harvard que ajudam muito na negociação. O grande craque da negociação, William Ury, Bruce Perron, do livro Como Chegar ao Sim, um dos primeiros livros que eu li dessa super técnico, né? Super técnico, né? Aliás, eu uso isso daí, né? Eu tive o privilégio, sabe? Eu não conto muito essa história, porque em 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu fui para Harvard, cara, fazer um curso lá. Que legal. Na verdade, foi um estágio, um workshop, na verdade, nem foi um curso, foram 5 dias de um treinamento de negociação com uma escola especializada. Eles têm um contato com a Universidade de Harvard, por isso foi dentro do campus de Harvard, né? E tive professores, os caras que vieram me dar aula, os caras que eu leio, cara. Então foi muito bacana, sabe? Pô, James Sebinius, Michael Wheeler, os caras feras, assim. Foi muito bacana ter esse contato com essa galera. E é por isso, de novo, que eu recomendo muito as bibliografias, porque nas bibliografias, além das técnicas e das táticas, você tem também essas questões de ordem psicológica, a emoção das negociações, né? Que é uma coisa muito importante para a gente poder desenvolver. Aliás, é uma coisa curiosa que eu queria compartilhar com vocês aqui. Eu dou aula na FIA há muitos anos, né? E eu percebi que há hoje uma tendência, cara, do cara querer bater a meta no método meio custe o que custar, sabe, cara? Isso para mim é uma coisa que me incomoda demais. Aliás, o livro Super Performance, que é o meu mais recente livro, ele surgiu a partir dessa percepção dos alunos, porque o cara, ele quer meio direto ao ponto, sabe? Eu falo, você se esquece que do outro lado tem um ser humano, cara, movido também por emoções, então você tem que ter esse contato, tem que levar isso aí, porque um bom vendedor não é o cara que vende uma vez, sabe, Leandro e Daniel? É um cara que cria relações duradouras para vender sempre, cara. Então tem uma questão de credibilidade, tem uma questão de palavra, tem uma questão de honestidade, de integridade naquilo que é a negociação, né? A gente está vendo hoje, né, no momento atual, sobretudo nessas relações envolvendo o Brasil e os Estados Unidos, algumas questões que até me afligem um pouco em termos de negociação, né? É aquela situação do cara fazer uma escuridão para depois fazer a luz aos poucos, que é uma técnica, mas ela gera super agressiva, né? Gera alguns desgastes, sabe, cara? Ela era meio contrária àquilo que é a negociação que eu defendo, que eu aprendi. Que é o ganha-ganha, né? Que é o ganha-ganha, cara. Que é o ganha-ganha, né? Que é aquela que você gera ali na outra parte algum tipo de afiliação. É o desejo de se relacionar, né? Pois é, cara. Né? O que eu falo muito lá nos meus alunos da FIA, eu falo, não adianta você bater a meta hoje e o cara sair dessa relação tudo desgastado, tudo estrupiado, porque no ano que vem você vai ter que falar com o cara novamente para renovar, para vender um novo lote. Como é que você fica? Né? E isso eu trouxe do GAT, cara, porque eu quero trazer aqui uma notícia para a galera. Hoje,
lá no GAT, que é uma tropa de elite da polícia de São Paulo, que eu tive a honra de ser fundador e comandante, o GAT ressignificou com o criminoso a forma de agir. Nós não fazemos juízo de valor, a gente cumpre a norma e cumpre a lei. Não importa o que o cara fez antes, a vida pregressa dele, se eu falar para ele, entrega as armas, libera o refém, você vai sair daí vivo, preso e ser um fio de cabelo desarrumado, pode assinar embaixo. Não tem sacanagem, não tem bola nas costas. E o meu sonho como comandante do GAT era fazer com que o criminoso chamasse o GAT. Eu demorei 7 anos no comando do GAT para mudar esse mindset, porque o bandido não gosta da polícia de jeito nenhum. Uhum. Quanto mais alguém que vem mais armado ainda. Né, e esse livro conta essa história. A última lição desse livro chama credibilidade. Eu confesso que eu não tive o meu sonho realizado. A última ocorrência que eu participo nesse livro aqui, esse livro, como é que é a estrutura desse livro? Que tem uma surpresa no final, hein? Que eu vou dar para todo mundo que tiver com o podcast aqui, tá? Tá. Esse livro eu conto, participei de muitas ocorrências, mas eu selecionei algumas, as quais me trouxeram lições importantes. Nesse livro, como é que é a estrutura do livro? Eu conto a ocorrência, resumidamente, não é para contar detalhes, eu conto a ocorrência, conto o que eu aprendi com ela, a lição, e trago essa aproximação para o mundo corporativo. Tá. Essa é a pegada do livro, do começo ao fim. É uma ocorrência, um aprendizado e a lição que serve para o mundo corporativo. Todo o meu foco é o mundo corporativo. E na minha última ocorrência, aconteceu algo que me chamou muita atenção, que era muito próximo do meu sonho. Eu falo que meu sonho não foi conquistado, mas eu cheguei muito perto. O criminoso, quando soube que o GAT estava no local, pelo primeiro interventor, que eu tentei aproveitar o policial de área que tinha começado, ele estava indo ali, mas chegou uma hora que eu falei, não dá para você ficar mais, ele não tinha recurso. Mesmo eu soprando pro cara, igual eu uso na televisão um ponto, mas o cara não tinha recurso para ir. Aí chegou uma hora, eu falei para ele, cara, eu vou tirar você. Porque você não está evoluindo na conversa, você está tenso, você está transmitindo esse nervosismo pro criminoso, eu vou pôr um negociador do GAT. Durante os 5 primeiros anos no comando do GAT, eu era o negociador. Nos últimos 2 anos, que já tinha minha saída já estava mais próxima, estava no visual, eu passei a ser coaching dos meus tenentes. Eu passei a ser um supervisor. E deixava os meus tenentes negociarem para aprenderem, porque um dia eu ia sair e os caras têm que dar continuidade. Aí ele falou, vou tirar você, vou pôr um tenente do GAT. Fala pro criminoso. Inventa uma história, fala que o pessoal do GAT está aqui. E aí foi um negócio muito emocionante, que o policial falou assim pro cara, chamou por mais uma rodada, tinha dado um breakzinho, falou, fulano, fala aí, parada é a seguinte, nós estamos aqui já faz 3h30, cara. Tá todo mundo, a imprensa tá toda aqui, até o secretário ficou sabendo da ocorrência e mandou o pessoal do GAT pra cá. Deu aquele silêncio. O criminoso falou assim, o pessoal do GAT tá aí? Falou, tá. Então, mãe do pessoal do GAT subiu, o pessoal do GAT é firmeza, a palavra não faz curva. Caramba. A reputação já tinha chego lá. Quando o cara falou isso, cara, você imagina como eu fui tomado de emoção. Eu fiz 2 coisas nessa hora. Uma que a gente faz com frequência quando o criminoso dá uma dentro, dá uma colaborada, dá um sinal de que tá a fim de resolver, a gente faz um elogio, um reforço positivo. Que é uma coisa técnica para fazer, inclusive nas negociações corporativas, dá um reforço positivo. Pô, desse jeito a gente vai chegar lá, fechar nossos contratos, né? Eu falei, dá um elogio pro cara. E aí o policial, com o jeitinho dele, falou assim, pô, bacana, desse jeito a gente vai resolver como a gente quer resolver aqui, sem ninguém se machucar, que é o nosso objetivo. A segunda coisa que eu mandei fazer não tá assim nas boas práticas, não tá, mas como tava muito controlado, eu falei, pergunta por que ele tá falando isso. E aí o policial falou, mas vem cá, você conhece o pessoal do GAT? Ele falou, eu não. Mas um parceiro meu tava numa parada que nessa aqui, o pessoal do GAT foi chamado, o que foi combinado foi cumprido, a palavra não fez curva. E aí até eu brinco quando eu dou palestra e conto essa história, eu falo, pô, bandido tem benchmark também, né, cara? E hoje, cara, o que aconteceu recentemente, assim, depois da minha saída, eu recebi o contato de um cara chamado Capitão Pavão, que é o chefe da negociação do GAT. É o Capitão Luca melhorado, né? Porque as coisas vão mudando, vão evoluindo, né? E ele falou, pô, chefe, você não acredita. O criminoso mandou chamar o GAT. Olha só. Né? O GAT hoje tem credibilidade, cara.
que é um grande patrimônio, sabe? Porque a gente, no mundo, não no caso nosso policial, não quero construir relação duradoura com nenhum bandido, nenhum vagabundo, mas no mundo corporativo é diferente, as coisas se reciclam, né? As coisas precisam, você tem um fornecedor, você quer renovar com o cara. Então por isso que eu sempre defendo aqui no meu ponto de vista, as negociações baseadas em princípios, que elas, mais do que bater uma meta ou fechar uma venda, é criar relações duradouras. Olha só, quer encher a carteira de clientes sem depender da sorte? Então anota aí, dia 1º de novembro, um sabadão, vai rolar a primeira edição do workshop Laboratório da Prospecção. Você vai estar ao vivo comigo e com o Daniel Mestre no Zoom. E nesse dia, nós temos um único objetivo. Um dia inteiro de imersão prática para fazer você sair com a sua máquina de prospecção montada. Das 9 da manhã às 17 da tarde, a gente vai falar sobre como montar uma lista qualificada de leads para prospecção. Vamos analisar e encontrar o seu perfil de cliente ideal. Vamos falar de como vencer o gatekeeper. Vamos falar das principais ferramentas da prospecção e vamos descobrir como montar um roteiro de abordagem eficiente para aumentar a sua taxa de conexão com os potenciais clientes. Você vai aprender a definir a sua cadência multicanal para aumentar as respostas dos potenciais clientes e vai descobrir como gerar mensagens de abordagens usando inteligência artificial. Você vai poder usar no WhatsApp, no LinkedIn, no e-mail e na ligação. E para finalizar, você vai aprender a lidar com a rejeição durante essa fase, que é, sem sombra de dúvidas, uma das mais difíceis de todas. Ou seja, você sai com um playbook de prospecção, com as ferramentas de IA que vão ajudar você a criar um roteiro de abordagem para aplicar na semana seguinte. Foco total em vendas consultivas. E o melhor de tudo, o valor do ingresso é simbólico. Com menos de R$50, você vai ter acesso a tudo isso. E convenhamos, esse valor é mais barato que um bom livro de vendas. Só que é o seguinte, presta atenção, as vagas são limitadas. Clica no link da descrição deste episódio e garanta agora mesmo o seu ingresso. Fechado? Agora sim, vamos voltar para o episódio que ele tá incrível. E comandante, trazendo essa pergunta aqui que eu queria fazer, né? Que hábitos ou rotinas você acha que o profissional de vendas ele precisa adotar, ele precisa desenvolver para se tornar um negociador cada vez mais eficaz? Olha, vamos lá. Primeira coisa, não dá para pensar em negociação sem planejamento, né, cara? O cara tem que planejar a sua agenda, né? Saber, né? Não dá para ser na louca, assim, sabe, cara? Acho que é um ponto importante. A segunda coisa que eu acho fundamental numa negociação é você coletar as informações. Você tem que ser um cara que conhece muito do seu negócio, conhece muito da concorrência do teu negócio, sabe os prós e os cons teus e também dos concorrentes. Não significa falar mal do concorrente, mas né, alertar, orientar, né? Isso é um ponto importante. Saber as tendências de futuro, né, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Europa com relação a esse segmento de negócio. Conhecer profundamente a pessoa. Quando eu falo conhecer a pessoa com a qual você vai negociar, entrar no seu Instagram, sabe? Né, no seu Facebook, pesquisar você nas redes sociais, ver como é que você interpreta o mundo, se relaciona com o mundo, sabe, cara? Para você poder, obviamente, ter uma noção de como que é aquela pessoa. Cada um de nós é um mundo, né, cara? Temos as nossas predileções, temos os nossos desejos, as nossas vontades, as formas como a gente interpreta o mundo. E, obviamente, se você faz a lição de casa nesse planejamento, fazendo esse tipo de pesquisa, eu acho que você comete muito menos erros, né? Esse é um ponto que eu diria que é fundamental, e eu ficaria nesse ponto, assim. Acho que o cara que faz um planejamento, faz um estudo, faz uma análise, conhece bem do seu negócio, conhece bem da concorrência, conhece também alguma coisa com relação ao cliente, as dificuldades que ele tem fazendo esse trabalho de pesquisa, e conhece a pessoa em si, né, fazendo uma boa pesquisa daquilo que é do que são as informações disponíveis daquela pessoa. Eu acho que isso já é um grande avanço para você poder conduzir uma negociação com um pouco mais de eficiência. Agora, a gente tem uma parcela da nossa audiência que é formada do líder, né, do gestor, do dono da empresa, que tem uma equipe comercial, né, que eles tocam a equipe comercial. Como é que esse gestor, né, ou o que um bom gestor ele precisa observar
para saber se a equipe está ou não preparada para negociar, preparada para uma negociação difícil, né? Porque a gente vê, né, Dani, muitos vendedores negociando mais com o gerente do que com o cliente. Como é que o gestor ele pode ter essa percepção do tipo, cara, putz, eles precisam desenvolver melhor essas técnicas de negociação? Eu vou abordar a resposta a essa pergunta sobre dois aspectos, né? Uma é o gestor conhecendo bem seu time, sabendo se o seu time está preparado para essas questões básicas, aquelas que eu acabei de mencionar aqui, né? De planejamento, de controle, de disciplina também, pô, de você poder fazer as visitas, agendar esse negócio, ter uma rotina para esse negócio. Tem clientes que precisam um pouco mais da sua atenção, mais visitas, mais contatos, mais aproximações, então essa é uma parte importante. A segunda parte que eu queria trazer em cima da sua pergunta, que eu acho que é muito fundamental, é que quando você fala de negociação, você tem a figura do vendedor, cara, que vai lá vender um sonho, vender um projeto. Só que esse projeto precisa de outras pessoas para ser implementado, para ser executado. E aí entra uma questão do trabalho em equipe, que eu quero focar aqui na resposta à sua pergunta. Numa empresa de alta performance ou numa equipe de vendas de alta performance, de alto desempenho, você não pode ter um cara que fala assim, eu fiz a minha parte. Não existe isso. Então, assim, por exemplo, lá no GAT, você tem, quando eu ia para uma ocorrência e dava tudo certo, eu era o comandante e era o negociador. Quando terminava a ocorrência, a empresa queria falar com quem? Ou com o negociador, era eu, ou com o comandante, era eu. Então eu tinha todos os holofotes, por conta dessas duas características, durante um momento muito particular. Hoje já não é mais assim. Hoje já tem muitos negociadores, muito competentes, então, quer falar com o negociador é com ele, quer falar com o comandante é comigo. Mas naquele momento eu tinha essa questão que era quase que uma coisa que exclusividade, né? Então eu aparecia nas reportagens, eu aparecia dando entrevista, o cara que ficou famoso fui eu. Uma questão circunstancial, mas eu te pergunto, eu teria sucesso ser o motorista que me levou para a ocorrência? Sem a equipe que me ajudou com as informações do criminoso para eu poder fazer um bom trabalho? Porque a negociação é sempre um trabalho em equipe, né? Tem os caras que vão coletando as informações dos reféns, dos criminosos, passagem, isso vai dando elementos para eu poder fazer o meu trabalho. A gente não tem muito planejamento como tem uma equipe de vendas, que já sabe com quem vai... Né? Ali surge na hora, então a equipe me ajuda. Você tem que estar preparado para acontecer sempre. Exatamente. Né? E eu nunca deixei de enaltecer todo esse time, sabe, cara, para todo mundo se sentir parte do processo. Então eu falo muito, aqui todo mundo é GAT. Tem um que é o motorista, tem um que é o anotador, tem outro que filma a operação, tem um negociador, mas aqui todo mundo é a marca. É um pelo outro de forma permanente. Eu gosto muito, Leandro e Daniel, de usar o exemplo do teatro. Você já foi num teatro. Quando terminou a peça, quem que você aplaudiu? Todo mundo. Os atores, né? Em geral, a gente aplaude os atores. Quem tá na frente ali. É, né? Lógico, isso a gente aplaude. São as pessoas que nos emocionam. Eles são os protagonistas. Uhum. Mas eu te pergunto, a peça aconteceria sem o iluminador? Não. Sem o contra-regra? Sem os figurinistas, aqueles caras que movem o cenário, dá aquela baixada na luz, os caras estão com um moletom preto, uma balaclava preta, você só vê uns vultos. Os caras são fantasma, praticamente. Né? Ali, você não vê os caras. E aí quando liga a luz novamente, tem um cenário novo. A peça aconteceria sem esses caras? Não, então a gente tem que entender, e aqui é uma lição importante, que na vida tem momentos que você é protagonista, tem momentos que você é suporte. Aqui, por exemplo, nesse momento aqui, estamos nós três conversando aqui, vocês são os entrevistadores, eu sou entrevistado, mas tem uma galera aqui, ó, cuidando do som, cuidando da luz, cuidando, né, vendo se tá com qualidade a imagem e tal. Então, a gente trabalha sempre em equipe nesse sentido. Tá. E isso é muito importante para um gestor fazer essa coordenação e deixar todo mundo se sentir importante. E o vendedor, ele tem que assegurar que aquilo que ele prometeu, que normalmente ele vai lá e faz a venda, faz a promessa, mas tem o pessoal do jurídico que vai fazer o contrato, tem o pessoal da produção que vai fazer a entrega, tudo tem que funcionar de forma harmônica. Isso é um ponto importante. Quero dar um outro exemplo que também foi uma coisa curiosa, quando vocês perguntaram da minha vida como palestrante. Uma vez eu fui chamado
para dar uma palestra em Goiânia num grupo de anestesistas, médicos. Estava tendo um problema. Os anestesistas estavam meio chateados, meio assim, tristes. E o cara, eu não sei se vocês sabem, mas o anestesista, ele trabalha em equipes, né? O hospital tem uma equipe, a gente forma uma equipe de anestesistas, cria uma empresinha, e o hospital contrata a gente e começa a demandar, né? A gente vai se revezando para atender as diversas cirurgias. O que estava acontecendo? O paciente chama lá, está com problema cardíaco, chama um cardiologista. O cardiologista fala, olha, meu amigo, você vai ter que fazer uma cirurgia. O preço é 20 mil reais, 10 mil são os meus honorários, 5 mil para o anestesista, 5 mil para o instrumentista, tal, dá o orçamento pro cara, beleza. Aí chega no dia da cirurgia, o cara é levado lá pro centro cirúrgico, qual a primeira pessoa que chega lá? O anestesista. O anestesista tem uma manha, né? Ele fala assim, e aí, tudo bem, Daniel? Você tá legal? Que time você torce? Ah, torço por... Que time você torce? Corinthians. Ah, puta, Corinthians, hein? Oh, justo, Corinthians. Ele dá aquele quebra-gelo, falou, eu vou te dar um negocinho pra você dar uma relaxada. Já que seu time não colabora, e aí, vou te fazer um favor. E aí o cara te apaga. Aí você vai pra cirurgia, passa um tempo, você termina a cirurgia, vai pro centro de recuperação pós-cirúrgica, depois você vai pro quarto. Qual a primeira pessoa que passa, quando você acorda no quarto, além da família que tá ali, quem é a pessoa que passa lá pra te dar uma notícia sobre a cirurgia? O cirurgião. Aí ele fala assim pra você, Daniel, a cirurgia foi um sucesso, cara. Você está completamente curado. Nessa hora, Daniel, é Deus no céu? O cirurgião na terra. terra. É. E o porra no anestesista? Você nem lembra do cara, meu. É. Só que o anestesista é médico também. E eles estavam chateados porque eles não ganhavam nenhum louro do negócio, sabe? E sem o anestesista uma coisa não acontece. E foi quando eu falei pra eles, falei, gente, tem momentos na vida que você é o protagonista. Vamos fazer uma cirurgia sem anestesia? O que esse cliente acha, né? Tem momento que você é suporte, mas isso não tira a sua importância, cara. Exatamente. Não tira a sua importância. E esse é o que eu queria falar pro empresário, sabe? Pro CEO, ou pro cara que é o gestor de uma equipe de vendas, que todo mundo se sinta importante, sabe, cara? De alguma maneira, sendo importante no processo, porque o que vale é a marca. A gente se divide em atividades, um é o vendedor, o outro é o cara do jurídico, o outro é o cara que está lá na linha de frente fazendo a produção, sei lá, mas aqui tudo é a marca. Eu acho que é uma lição importante para a gente poder criar uma harmonia entre as pessoas e tirar o melhor delas de acordo com a sua capacidade e as suas funções, né? Incrível, incrível, comandante. E aí eu queria... uma curiosidade que me surgiu. Você tem alguma técnica que você utilizava na sua época de negociador ali, durante um sequestro, que você adaptou pro seu negócio, que você dá nas suas palestras para o mundo dos negócios? Olha, muita coisa que eu exploro aqui no livro e alguns aprendizados que eu também tive por meio de outros autores, eu incorporei para minha vida pessoal, né? Então eu acho que essa vale tanto para os negócios, como também para as suas relações interpessoais. Eu vou afirmar aqui para você que nos acompanha. Quando você estuda negociação, as técnicas, as táticas, as estratégias, você fica uma pessoa melhor, cara. Menos conflito interpessoal, né, comandante? A primeira lição do livro aqui chama lidar com o conflito. Porque nós temos um problema de achar que nas relações interpessoais a harmonia e o entendimento é o mais comum de acontecer, quando na verdade não é. Há muita ciência na comunicação humana entre o emissor, por exemplo, que sou eu agora, o código, que é a linguagem, e do outro lado um outro ser humano para decodificar isso aí. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu sou comentarista da Record hoje. Na Record eu estou todo dia no estúdio junto com o âncora. A Record é uma emissora que trabalha muito a notícia policial. Mas eu não comecei na Record, eu tive uma passagem pela Globo, 7 anos eu fiquei na Globo. Eu era comentarista de segurança do Jornal do Meio-Dia. Depois atendi outros produtos também, mas eu ficava muito no SPTV. E aí o que acontece? A Globo, por uma questão de linha editorial, não é qualquer ocorrência policial que precisa de um especialista. Tem notícia policial que o próprio âncora do jornal, ele falou, a polícia aprendeu, não sei o quê, aprendeu, não sei o que lá, tá tudo certo, vamos para outra. Mas tem algumas notícias que eles queriam o comentarista, então eu ficava meio de prontidão, sabe, cara? Não ficava no estúdio. Pintavam um factual ou pintavam alguma coisa, Luca, precisamos de você hoje porque tem um treco pra você comentar. Aí você ia. Eu ia.
E como eu não tinha essa presença obrigatória diária, eu tocava a minha vida também. Um dia eu estou assistindo uma palestra, num auditório, e deixei meu telefone no silencioso e toca meu telefone. Eu não vou atender os telefones no meio da palestra, fica deselegante, né? E aí eu não atendi, mas vi que era da Globo, me acionando, e mandei uma mensagem de texto para quem me ligou. Falei assim, tenta fazer a tela mental, tá? Tá. Eu falei assim, é urgente? Interrogação. E pumba, disparei. Veio a resposta em mensagem de texto. E agora tenta fazer a tela mental. A resposta veio assim, não pode ser depois do obrigado. Sem vírgula, sem ponto, sem nada. Sem nada, brother. A hora que eu li, não pode ser depois do obrigado, o que eu fiz? Eu levantei e fui atender, porque eu entendi assim, não pode ser depois do obrigado, tipo assim, é urgente, já estou te agradecendo antecipadamente. Porque se o iluminado tivesse colocado não, ponto, pode ser depois, ponto, obrigado, ponto, eu entendo que não era urgente. Você podia ter ficado na palestra, E vou atender o cara no coffee break. Onde eu quero chegar com isso? Um ponto mudou o significado da frase. Eu posso falar assim para você, Daniel, feliz aniversário nessa data, querido. Feliz aniversário nessa data, querido. A frase é a mesma. Muda bastante. A frase é a mesma, brother. Só que a sua percepção sobre essas duas frases, da maneira que eu falei, da entonação que eu falei, do meu olhar para você, mudou a recepção. Completamente, então, assim, completamente. A primeira lição de um negociador é lidar com o conflito. E quando você aprende essa lição e outras que estão aqui no livro, e não só o meu livro, mas outros autores, você fica um pai melhor, você fica um marido melhor, uma esposa melhor, você fica um companheiro de trabalho melhor, você arruma menos problemas na sua vida, você consegue manejar melhor com essas particularidades das relações interpessoais que são muito complexas, cara. Essa é uma dica que eu acho que vale muito em cima da pergunta que você me fez, cara. Sensacional. Eu tenho uma última pergunta aqui, mas antes, Daniel Mestre, temos um desafio com a nossa comunidade, meu amigo? Temos um desafio, Lê. Eu diria 2, mas eu quero que você fale do primeiro. Bom, o primeiro é a gente atingir 10 mil seguidores no nosso canal do YouTube do Papo de Vendedor, não dos Super Vendedores. Do Papo de Vendedor. Do Papo de Vendedor. Super Vendedores, estamos chegando a quase 100 mil, pô. Já vamos, a plaquinha já tá pronta, já tá tão, no forno. Já tá estão escrevendo no nosso endereço. E ó, eu vou ajudar Exatamente. nisso, daqui a pouco eu vou contar a surpresa. Boa, Vamos lá. boa. Atingindo 10 mil seguidores, então, no nosso canal do YouTube do Papo de Vendedor, eu raspo a barba se for até 31 de dezembro de 2025. Vai ser. Vai ser. Eu A acho que gente vai vai ser. bater. Vendedor bate meta, não vamos bater essa meta. E se bater 20 mil? Se bater 20 mil, minha barba e o cabelo do Leandro. Vou cortar o cabelo careca, comandante. Esse é o desafio, hein, cara. Vamos entrar. Minhas filhas estão em desespero. Estão torcendo, nunca torcendo pro pai não bater uma meta. Dessa vez eles estão. Entre na brincadeira, vai lá no nosso canal. Se você já está nos assistindo aqui no canal do Papo de Vendedor, aproveita para se inscrever. Você vai ajudar a gente a chegar mais perto da nossa meta. E estamos concorrendo ao prêmio Melhor Podcast do Brasil, né? O prêmio voltou, está ativo esse ano, estamos ainda na primeira categoria e com uma diferença mega especial. Qual é essa diferença? Que dessa vez o voto é único. Então, se você ainda não votou, você entra no link que está aqui na descrição, faz um cadastro rápido e vote na categoria Comunicação, Marketing e Vendas no Papo de Vendedor, para a gente levantar junto esse caneco, né, Dani? Exatamente. E aí, quando sair a segunda fase, se a gente passar, se tudo der certo, vamos passar, aí a gente avisa você para ajudar de novo. E se você quiser votar com mais de um e-mail, pode, Daniel Mestre? Pode, deve. Com certeza pode e deve. Comandante, eu tenho uma última pergunta aqui, né, que eu separei. Eu queria que você contasse uma história. De repente, talvez, se você quiser, dentro do meio policial ou fora do meio policial, onde a sua experiência com o gerenciamento de crise, né, salvou um negócio, salvou um relacionamento, enfim, uma história em que você conecte toda essa experiência de muitos anos aí na frente do GAT com a vida real e que inspire a nossa audiência. Cara, olha, eu tenho muitas coisas, mas você me fez a pergunta e meu cérebro começou a trabalhar durante a pergunta e veio uma história aqui. Boa. Tá? Pode ser essa, então. Essa Vai é ter boa. que ser essa, cara, que foi a primeira. Durante um tempo na polícia,
Nesses 6 anos que eu fiquei fora do GAT, eu fiquei 2 anos fora da polícia. Eu fui chamado para ser gerente de segurança do Bank Boston. O presidente do Bank Boston era o Henrique Meirelles, puta de um cara assim, muito voltado para o mercado, depois foi ministro, né? E ele era um cara muito preocupado com a questão da segurança. Eu fui contratado para ser o chefe da equipe de segurança, fiquei um tempo lá, 2 anos. E eu só não fiquei mais porque quando terminou, o funcionário público ele pode ficar até 2 anos fora para tratar de interesse particular, né? Eu pedi licença da polícia, quando deu 2 anos, eu adorei trabalhar na iniciativa privada, cara, adorei. Mas o que eles me propuseram para continuar no banco não era alguma coisa que me tirava da minha escala socioeconômica, sabe? Os caras falassem assim para mim, Lucas, seguinte, você vai para os Estados Unidos, você, sua esposa, sua filha, por nossa conta, vai ficar lá 2 anos, vai se matricular num MBA top lá, numa escola de negócios, sabe aquela coisa que te catapulta para um outro patamar? Eu teria largado a polícia, embora seja um cara muito vocacionado para a polícia, sabe? Eu tenho uma vocação para a polícia, minha carreira foi uma carreira de muito sucesso e tal. Mas o que eles me ofereceram era um pouco mais de grana e ficar aqui, aquilo que eu tenho um estilo de vida que o meu financeiro sempre foi maior do que o meu econômico. Sou um cara muito que leva em conta esse negócio, nunca fui um cara desorganizado, né? Então, grana não é o que me move. Então, ter um ganho a mais não era... Não fez tanta diferença não fazia diferença, eu falei, eu vou voltar para a polícia. E, aliás, foi por conta dessa decisão, o banco não entendeu, porque o banco, os caras de banco... Só pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro. Só tem esse critério. Não é grana o que me move, né, cara? É desafio, é uma coisa diferenciada. E continuar sendo gerente aqui não está me agregando algo super bacana nesse momento. E aí eu falei que ia voltar, os caras não acreditaram. E aí quando eu falei, não, eu tô voltando mesmo. Falei, mas você não pode ficar aqui com a gente, dando umas... Ela falou, posso, desde que não seja no meu horário de trabalho, nas minhas horas de folga, eu posso. E aí o banco quis tanto que eu ficasse, que falou, então você vai abrir uma empresa que tem que, quando você vier dar um treinamento, tem que emitir uma nota, né? E o nome da minha consultoria chama The First, em homenagem ao primeiro nome que o banco teve quando chegou no Brasil. O banco chamava The First National Bank of Boston. Olha só. E foi por isso que eu dei, porque o banco foi muito generoso comigo, sabe? Foi muito bacana, muito acolhedor. Mesmo respeitando a minha decisão de sair, quis que eu ficasse. O banco abriu a empresa para mim, contratou um contador para abrir a empresa e eu tinha que dar o nome para a empresa. Em homenagem ao banco, eu fiz essa opção, né? E durante o tempo que eu estava lá, eu percebi que muitas pessoas, cara, no banco, o banco muitas vezes é uma fábrica de moer carne, sabe, cara? E tinha um executivo lá, que era um diretorzaço, muito demandado. A esposa também era uma empresária, né, uma alta executiva. E o moleque, o filho do cara, ficava meio com o motorista, né, levava para a escola e tal. Não tinha uma ausência paterna e materna, e o moleque era meio esperto, assim, um garoto de 16 anos, tal, mas muito elaborado, né? E o motorista era uma pessoa muito simplória. O moleque dava uma cascata lá, e aí o executivo começou a receber umas notícias que o moleque cabulava a aula, que o moleque estava fazendo um monte de... Vinha uns negócios assim, sabe? Aí vira o moleque dirigindo o carro e o motorista... No banco do passageiro. Puta, só B.O. assim. E aí o moleque, por conta, começou a fazer uns negócios de usar uns negocinhos que não podia usar. E quando tudo isso aconteceu meio de forma de supetão, o cara foi pego assim, falou, eu tô com um problema. E aí eu fui lá, entrei no circuito para poder entender o que estava acontecendo e fui conversar com o moleque, sabe, cara? E aí eu usei um pouco daquilo que eu tinha aprendido, né, da negociação, da empatia, criar um rapport, que é uma coisa muito importante, né? O rapport é uma ferramenta fundamental, tem que saber o que é rapport, né? E depois eu conto o que é rapport, tá? Que eu acho que é legal contar essa história, mas vou contar isso pra você. E aí eu percebi que o moleque, na verdade, tudo que ele tava fazendo, cara, era um pedido de socorro, cara. Olha só. Era um pedido de socorro.
ele sentia muita falta do pai, muita falta da mãe e estava assim, se despirocando na vida. Como que eu faço para chamar a atenção deles, né? Meio por aí, cara. E a hora que eu percebi esse negócio, eu chamei o cara e falei, meu amigo, seu filho tá pedindo a tua ajuda, cara. E a forma como ele tá pedindo é fazendo esse monte de besteira que pode comprometer o futuro dele. Portanto, tira um pedaço do teu tempo aqui, porque caixão não tem gaveta, e dedica pro teu filho. Sabe, o cara olhou pra mim, um cara bem mais velho que eu, sabe, cara? Na época, bem mais velho que eu. Sabe quando você sente que faz aquele gongo chinês? Aí, puta, cara, bateu forte. Desmontou, deu um cobre a linha na prova, né? Cobre é uma expressão que a gente usa no meio militar. E aí se reprogramou, começou a acompanhar o filho na escola, ele gostava de golfe, levou o moleque para jogar golfe, e aí passou um tempo, ele me agradeceu, e essa foi a sacada, sabe, que eu acho que eu nunca contei essa história, né? Ou se contei poucas vezes, né, mas eu fiquei muito tocado com isso daí, sabe, que eu consegui trazer essa percepção por conta daquilo que eu tinha aprendido, né, de entender, de interpretar que aquele monte de bobageira que o moleque estava fazendo, na verdade, era mais um pedido de socorro, um pedido de atenção, uma presença paterna do que qualquer outra coisa, né. Então foi essa uma história que me marcou, e eu fiquei muito feliz de ser meio que o protagonista dessa reconciliação, sabe, de ter... E eu aproveito até para falar isso para você que nos acompanha aqui no Papo de Vendedor, porque todos vocês são cobrados por metas, né? Isso é uma coisa que todo vendedor tem, um negócio de bater meta. E a tarefa é vender, né? É fechar um negócio, essa é a tarefa. Mas a missão é outra. A missão é pôr um sorriso no rosto de alguém. Um dia eu fui dar uma palestra para um pessoal do Mercado Livre, e eu falei para eles, olha, a tarefa de vocês é receber o pedido, pôr lá na esteira, embrulhar aquele treco e tal, mas a missão de vocês, imagine a missão de vocês, eu, por exemplo, compro um tênis no Mercado Livre, aí um dia toca a porta, toca a campainha da minha casa, eu vejo pela câmera, é o cara do Mercado Livre, aí eu vou lá, pego aquela caixa que foi preparada por você, ou por vocês, porque muitas pessoas passaram para ter aquela caixa na minha mesa. E aí eu abro aquela caixa e tá lá o tênis que eu comprei exatamente como eu queria. Aquele sorriso, aquela alegria, aquela satisfação que eu sinto, é você o responsável, cara. Então isso é legal, sabe, você imaginar que o seu trabalho no final, assim, é pôr um sorriso no rosto de alguém, cara. E aí tudo vale a pena, cara. Isso é sensacional. Sensacional, comandante. Muito bom. Deixa eu contar um negócio do rapport, que é uma ferramenta importante para todo negociador, para todo vendedor. Rapport, eu vou dar um exemplo que o exemplo conta melhor, né? Eu sou motociclista, sabe? Eu gosto de andar de moto. E eu gosto de uma moto chamada BMW GS, que é uma Big Trail, que há 40 anos ela foi desenvolvida com um motor boxer refrigerado a ar e um radiadorzinho de óleo pequeno. Mas chegou uma hora que por conta das emissões da Europa e tal, os caras ela não conseguia ficar compatível com as emissões que eram cada vez... exatamente. E aí os engenheiros tiveram que fazer um projeto da moto ser refrigerada a água, cara. O que era quase que uma aberração para os engenheiros e para a tradição da moto, sabe, cara? Que é a marca registrada daquele motor específico. Exatamente. E aí... nós soubemos que os aficionados da marca, entre eles soubemos que estavam todo mundo, os engenheiros estavam bolando um treco, sabe, de fazer um treco, e aí em 2013, 14, lançaram a GS com a refrigeração a água. Continuou o motor box, mas com 2 radiadorzinhos lá, ventoinha e tal. Porra, meu, era uma coisa revolucionária, ninguém imaginava que ia ser possível fazer isso daí. Eu tava doido atrás do teste da nova GS. Como é que eles fizeram o lançamento na Espanha, cara.
Aí eu tava tão interessado no teste da nova GS, queria saber como é que ela performou, que eu fui lá no aeroporto de Congonhas, cara, que tinha uma banca de jornal, uma revistaria lá, que tinha um monte de revista importada, que nas bancas aqui você não encontrava, né? Tá. Aí eu cheguei lá naquelas revistas importadas, tô lá procurando a revista que saiu o teste da GS, procurando, não acho a revista. Aí eu chamo o vendedor e falo, meu, tô procurando a revista tal que saiu o teste da nova GS. O cara falou, puta, não chegou pra nós essa revista. Do meu lado tinha um cara, ouviu a conversa. Nem conheci o cara. Ele falou, com licença. Eu falei, pois não? Você está procurando o teste da nova GS? Eu falei, acabou não tendo a revista. Eu tô vindo da Espanha, eu vi a moto lá. Eu falei, sério? Isso é rapport, cara. Isso. Sabe, deu essa conexão. Quando você, sabe, você chega para conversar com você, um parceiro meu de negócio, chego lá no teu escritório, vou negociar com você, vejo lá o símbolo do time que você torce e faço pô, que bacana, você torce pro Corinthians, pô, você já... Conecta mais rápido. Essa conexão. Quem consegue fazer rapport? Quem tem informação. Aí consegue trazer um ponto de contato que sai da questão profissional e entra na questão pessoal. E aqui a lição para finalizar. Nós somos uma parte racional do negócio, mas nós não deixamos de ser seres humanos, com as suas predileções, com os seus acarinhamentos. A gente é tocado por isso também. Então, um vendedor, cara, ele tem que levar isso em conta. Não é chegar lá, pá, mas parecer ele, né? Não pode ser assim tão pragmático, sabe, cara? Eu acho que trazer essa questão emocional dentro de um certo limite, criar essa relação interpessoal, trazer alguns aspectos que, né, sabe, aquela coisa assim que está orbitando da parte das emoções, eu acho que é muito importante numa negociação e o rapport é uma ferramenta fundamental nisso aí. Perfeito. Sensacional. Daniel Mestre, temos um baita episódio no ar? Temos um senhor episódio, Lê. Temos um senhor episódio. Muito bom. Comandante, o amigo ouvinte que quer se conectar com você, qual é a melhor forma? Lembrando que eu vou deixar os links no episódio. Olha, é o seguinte, eu falei que tinha uma surpresa, não tinha? Opa! Vocês têm uma meta, eu não ia tem uma falar. meta? Temos uma meta. Temos uma meta. Então é o seguinte, o meu Instagram é Comandante Luca com 2 Cs. Tá. Quem entrar no meu Instagram falando, olha, eu assisti o podcast, eu tô inscrito no YouTube para atingir a meta. Tá. Tem que estar inscrito. Tem que estar inscrito. Tem que estar inscrito. Senão, e o papo A palavra aqui não faz curva. A palavra não faz curva. Eu vou confiar. Exatamente. Tá, eu vou confiar. Luca, assisti o podcast, me inscrevi lá e quero seus 2 livros, O Negociador e o Super Performance. Vai ganhar os 2 livros. Não no formato físico. Infelizmente, não dá para ficar mandando livro para todo mundo. Tá. Mas vai ganhar um link para cada livro, vai poder ler no celular, ler no tablet, imprimir, ler no computador, vai ganhar os livros de presente. Então é uma forma de a gente poder compartilhar isso com as pessoas, mas sobretudo ajudar no alcance dessa meta de vocês aí. Fica o meu presente para vocês. Obrigado pelo carinho. Em gratidão a esse convite que vocês me fizeram. Nota 10. Seu Instagram vai chover de mensagem. Manda bala. Tem gente que está preparada para fazer isso daí. Eu faço muita questão de responder um por um, né, das pessoas. Mas tá lá, ó, vou repetir. Me inscrevi no YouTube. Isto. Tô agora inscrito no Papo de Vendedor. Aham. Assisti o podcast e quero os 2 livros. Boa. Vai levar. Boa. Time, vamos ativar o Sales Power, entendeu? A força dos supervendedores. Vai lá e faça isso para vocês receberem esse presente, 2 livros aí para inspirar vocês. Certo, Daniel Mestre? É isso aí. Para você que ficou até o final aqui com a gente, manda pra gente críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de convidados, sugestão de pauta, pergunta pro Clínica de Vendas. Os episódios do Papo de Vendedor são feitos de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é super importante. Aproveita que você está ouvindo o episódio do Papo de Vendedor e já aproveita para se inscrever. Se você está no Spotify, é só você clicar na marca Papo de Vendedor, arrastar lá para cima e clicar em assinar. Já aproveita e deixa 5 estrelinhas para nós. Agora, se você está no YouTube, funciona da mesma forma. É só você clicar no botão
se inscrever, você já vai ter acesso ao livro do Comandante Lucas, você já vai estar dentro do nosso canal e vai ser sempre avisado pelas plataformas quando o novo episódio sair. E aproveitando que você está aqui no YouTube, o meu time vai fazer o seguinte, ele vai deixar 2 conteúdos relacionados à negociação, relacionados a como você pode aumentar a sua performance comercial para você continuar estudando vendas conosco. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!